Olá, querido irmão, querida irmã, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu quero começar a fazer aqui no canal algumas lives, né? Pra gente poder conversar ao vivo, pra gente poder orar junto, pra gente poder falar da palavra de Deus, aprendermos juntos aqui mais da palavra de Deus. E hoje eu quero começar já as configurações aqui do YouTube. Esse é um processo novo para mim, né? Apesar de já postar vídeos há bastante tempo, esse processo das lives no meu canal é algo novo, né? Não fiz ainda. Então quero fazer esse teste aqui, espero que abençoe a sua vida. Hoje eu quero ouvir junto com você uma pregação do pastor Irlande Pereira. Não sei se você conhece esse pastor, mas é bênção. Deu aula para mim no seminário e fiquei muito assim, fui muito abençoado, né, pela palavra dele no seminário. Ele falou muito sobre o que é de fato o ministério, o que é o chamado pastoral, sobre o nosso cuidado enquanto servos de Deus, né? E eu quero compartilhar com você um pouco disso aqui, tá? E nós vamos então ouvir essa palavra dele. Eu não ouvi ainda, vai ser a primeira vez que eu ouço, mas parece uma mensagem muito importante. Quanto custa a igreja, tá bom? Espero que Deus abençoe a sua vida. Vou colocar aqui o celular para me acompanhar os comentários de vocês aí também. Não sei se alguém vai conseguir assistir nesse momento, mas eu espero que consiga, tá bom? Meus irmãos, um homem muito rico no Texas converteu-se numa noite numa igreja batista de uma das cidades texanas. Não sei se foi Houston ou foi outra cidade. No dia seguinte, o pastor foi visitá-lo. O pastor visitava os decididos cada domingo na semana seguinte. O pastor chegou na casa dele, ele recebeu muito bem o pastor, a esposa também. Naturalmente, com um café bem medroso. Você sabe que é um café bem medroso, é o que vem bem acompanhado. Café corajoso que vem sozinho, de peito aberto. Então, ele tomou o café, comeu as coisas que foram levadas. Depois ele disse: pastor, ele tirou um talão de cheques do bolso. Quanto custa ser membro da igreja? Quanto custa ser crente? O senhor pode escrever, eu vou assinar o cheque e o senhor pode pôr o valor. O pastor sorriu para ele e disse: não há dinheiro que pague. É a sua vida inteira que vai responder ao amor de Deus, ao amor salvador de Jesus Cristo. Estou olhando para... Deixa eu ativar o áudio aqui. Glória a Deus, né? Que palavra sábia dele, né? Nessa resposta, porque se fosse nos dias de hoje, né? Quantas pessoas responderiam diferentes, né? Infelizmente hoje muitas pessoas negociando com a fé, muitas pessoas colocando um preço na fé. E de fato esse genuíno, verdadeiro evangelho, né? De pregarmos, de anunciarmos que Jesus Cristo pede de nós uma renúncia de vida, uma renúncia ao pecado e uma entrega de vida completa ao Senhor Jesus. Que bênção! Atrás, sabe? Com a vontade enorme de pedir o couro que desce, mas eu vou ficar olhando para trás também, porque quando eu vejo lugares no auditório, minha vontade é pedir o couro que desça, mas os irmãos estão tão acomodados, a poltrona é boa, o banco é duro. Eu então, em compaixão aos irmãos, viu, irmão maestro, não vou fazer o pedido não, vocês vão ficar aí e eu vou ter que me exercitar, não quero que se produza um torcicolo. Bem, meus irmãos, os crentes precisam saber, membros desta igreja e de outras igrejas cristãs, quanto custa ser crente. É muito caro. Eu quero dizer a E você sabe quanto que custa ser crente? Você sabe quanto que custa a Igreja de Cristo? vocês que é necessário avaliar. Por exemplo, vai custar a vida inteira de vocês. Vocês já não se pertencem. Vocês pertencem a Jesus. Porque a Bíblia diz: fostes comprados por bom preço. Por bom preço. Então, servi ao Senhor e prestai contas disso depois, com toda a vossa alma, espírito e corpo. Porque temos de prestar contas daquele dia
do encontro com o Senhor, a vida inteira. A sua vida pertence desde o momento do Salvador até a sua partida, e depois disso, você estará com Jesus, pertence ao Senhor. Mais ainda, a igreja custa o seu testemunho. Você tem que mostrar onde vive, na vizinhança próxima à sua casa, ao seu edifício, ao seu condomínio. Você tem que mostrar aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de escola, aos seus colegas no clube, que você é de Jesus. Como fazia Kaká na Europa, quando jogava lá, e ele fazia um gol, ou o seu time celebrava e levantava a camisa, e embaixo estava escrito: I belong to Jesus. Eu sou de Jesus. Amém. Eu sou de Jesus. Então, você tem que dar o testemunho de que é de Jesus, mas não apenas verbal. O verbal pode confirmar aquele que você já deu com a sua própria vida. E quando você falar, a pessoa vai dizer: eu já tinha percebido. Sua maneira de ser é de crente. Sua maneira de ser é de gente boa, é de gente que Deus ama. Eu já vi que você é diferente. Você é diferente de todos os meus empregados, de todos os meus funcionários, de todos os médicos do hospital. Você é diferente. Eu conheço um médico que trabalha num importante hospital de São Paulo. Eu não vou dizer o nome, porque alguém vai querer ir lá e procurá-lo para se cuidar, ainda mais que a especialidade dele é muito importante. Os médicos que trabalham com ele, a quem ele instruiu na faculdade de medicina e depois no Hospital das Clínicas, têm o jeito dele. Aqueles que são instruídos por ele, falam como ele fala, têm a simpatia que ele demonstra. Porque o discípulo fica parecido com seu mestre. Você é de ser parecido com Jesus. Ah, você tem um jeitinho de Jesus. Até o seu sorriso é de Jesus. Você não sorri para zombar das pessoas, mas sorri para comunicar-se, porque o riso é a menor distância entre duas pessoas. Se uma pessoa estiver de cara feia, sorria para ela e diga: bom dia. Eu tenho pena dos desdentados. Muito interessante, né? Poderoso isso que ele está falando, porque de fato hoje a gente parece que vive numa sociedade em que as pessoas acabam rindo menos, né? As pessoas querem estar cada vez mais longe umas das outras, parecem não querer muito contato umas com as outras. E de fato nós cristãos, nós que estamos em Cristo Jesus, devemos ter cada vez mais contato, nos aproximar mais das pessoas e principalmente sorrindo, né? Demonstrando que de fato nós servimos a Cristo e que as pessoas enxerguem Cristo Jesus em nós. Porque não conseguem sorrir. Se eu fosse rico, eu ficaria pobre, gastando todo o meu dinheiro, dando dentes aos que não têm. Então orem para que fique rico. Porque se eu ficar, vocês vão ver aí centenas de bocas bem cuidadas para que possam rir. Porque rir faz bem à saúde e faz bem aos outros. Cara feia não faz bem a ninguém, nem ao indivíduo, nem aos outros. Eu vejo tanta gente de cara feia neste mundo. Só que eu olho para elas com um sorriso. Não zombando não. Dizendo: olha, sorrir é melhor. Então o testemunho. O que é testemunho? Você vai dizer com sua vida o que Jesus fez por você. Como aquele cego de nascença, curado por Jesus. Eu não sei teologia, não sei se a Bíblia prova que ele é o Messias, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Amém. Ou aquele cântico que a gente cantava antigamente: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que eu sou feliz? Se você é feliz, você transmite a mensagem do Evangelho. A boa mordomia dos bens. Você, como crente, vai descobrir que nada é seu. O seu dinheiro não é seu. As suas ações na bolsa não são suas.
As suas fazendas não são suas. O seu automóvel não é seu. Tudo é de Deus. Você descobre isso. Parece que de repente você ficou pobre. Não. É que você, além dessas coisas, você tem a graça de Deus na sua vida. Por isso Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que tanto prendem, os serão acrescentadas. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá muita coisa, nos dá inteligência, nos dá talento, nos dá a oportunidade de desenvolver uma profissão, e nós vamos ganhar dinheiro. Deus diz, olha, é uma bênção esse recurso, eu vou lhe dar 9 partes desse dinheiro, e você vai me devolver uma, é o dízimo. Vai me devolver para que a minha causa seja propagada, a igreja cresça, a igreja tenha templo, a igreja tenha música, a igreja tenha condições de enviar missionários para alcançar o mundo todo, para alcançar o Brasil. Sim, você entrega o dízimo que não lhe pertence. Ninguém dá o dízimo, todos entregam o dízimo. Ele já pertence ao Senhor. Então, é isso. Ser crente é isso. Você vai ser dizimista. Em alguns momentos na vida da igreja, você vai dar 20%. Em algumas campanhas e esforços, você dá 30%. Ou fará como os donos da Colgate, que chegaram a contribuir muitos anos com 90% da sua renda para a causa do Evangelho. E muitos missionários que chegaram ao Brasil, chegaram sustentados pela Colgate. Então, meus irmãos, é caro ser crente. Eu gosto muito de missões e eu não sabia ainda desse fato a respeito da Colgate. Você sabia desse financiamento da obra de Deus, dessa bênção destinada por eles? Eu não sabia. Legal, né? Bênção. Seus bens pertencem ao Senhor. Mas também os talentos que vocês receberam. Vocês tiveram a felicidade de ter pais talentosos. E geralmente a gente recebe uma herança, um DNA. Vocês já repararam que filho de médico, pelo menos um, vai ser médico? Verdade. Que filho de pastor vai ser pastor? Amém. Que meu filho seja Deus também. vai chamar também. Filho de professor vai ser professor, apesar de o filho ver a luta do seu pai, porque não há profissão mais mal paga do que a do magistério. Há professores aqui? Levantem a mão. Meus cumprimentos pela sua pobreza. Irmã, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Na verdade, não somos bem remunerados. Eu sou professor. Terminei a faculdade em 1960. Portanto, há muitos anos eu sou professor. Vejam o seguinte, você herda esses talentos, você vai usar esses talentos para o reino de Deus. Você vai usar os seus talentos para abençoar pessoas. Você recebe também, quando você crê em Jesus, dons espirituais. São capacitações, são aptidões espirituais para servir ao reino de Deus. Então, além de talentos que vêm por via natural, hereditária, genética, nós temos os dons espirituais, doados pelo Espírito, e que temos de exercer. Você é responsável. Você não pode fazer como aquele que recebeu um talento e enterrou. Um evangelho diz que foi embrulhado num lenço. O outro não fala nesse embrulho no lenço. E alguns quiseram achar um erro na Bíblia. Não. O testemunho diferente prova da autenticidade do evangelho. Quando duas testemunhas dizem exatamente a mesma coisa, combinaram. A coisa é feita. Quando há alguma variante no testemunho, que ele é importante. Então falou que ele embrulhou num lenço, e é provável que tenha feito isso mesmo, para não ficar sujo, não é o talento, quando ele tirasse do buraco, e sepultou. Não, aquele homem foi dito, referido por Jesus, na parábola, como mau. Os outros não. Os que receberam 2, receberam 5. Quando trouxeram 4 e trouxeram 10,
O Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem tem mais, ganha mais. E aquele talento que fora escondido, foi dado ao que tinha 10. Ficou com 11. Ah, meus irmãos, a igreja é cara. É muito sério isso que ele está falando, né? De pessoas que recebem os seus talentos, né? Recebem as suas possibilidades de abençoar a obra de Deus e muitas vezes não fazem, né? Acabam guardando tudo para si, retendo tudo para si. E nesse mundo que a gente vive, né? Um mundo onde exalta o egoísmo, a tendência é essa, né? De as pessoas guardarem tudo para si e não quererem compartilhar com os outros. Há pessoas com muitas aptidões, muitos dons e não usam esses dons para a bênção do próximo, infelizmente. A incompreensão, às vezes você será demitido por ser crente. Verdade. Você será perseguido por ser crente. Você será hostilizado por ser crente. Em alguns lugares você não se enturmará com ninguém, porque as pessoas evitarão você. Ser crente é muito caro. Você pode sofrer para pertencer à igreja e ser membro da igreja, a prisão, a morte, por causa do testemunho do evangelho. Quem são os mártires? Aqueles que, pelo seu testemunho, foram levados à morte, por amor ao evangelho. Então, ser crente, pertencer à igreja, é muito caro. Então, vocês poderão dizer, vocês não evangélicos: pastor, o senhor está fazendo uma antipropaganda. Digamos, um mercado, um merchan reverso. O senhor está afastando as pessoas. Não estou, não. Eu quero mostrar por que vocês vão fazer isso tudo. Porque foi pago um preço muito maior por Deus e por seu Filho. Muito mais caro, infinitamente mais caro, foi o preço pago por Jesus. E esse preço, o profeta Isaías, 700 anos antes, arredondando as datas, anteviu, previu, profetizou em Isaías 53. Eu chamo vocês para a leitura deste texto. Isaías 53, de 1 a 12. Vejam o que Isaías anuncia, prenuncia e garante que vai acontecer. Ele fala do sofrimento do servo do Senhor, Jesus como servo sofredor. Nós vamos ler esta porção bíblica, temos que ler todos. E vamos fazer o seguinte: vocês estão sentados, o diafragma está apertado, vocês ficam em pé, poderão ler melhor, porque o som sairá melhor. Fiquemos em pé. Nós vamos ler Isaías 53, de 1 a 12. 1 a 12. É o capítulo inteiro. Eu vou ler o versículo, depois eu leio com vocês o outro, para que os que estão em casa ouçam o texto completo. Certo? Porque senão não vão ouvir. Pergunta o profeta: quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Será que Jesus era feio mesmo? Olha só. Para mim não era, porque ele era o homem perfeito. O homem perfeito não é feio. Não. Mas é que Isaías está ao pé da cruz. Jesus todo ensanguentado. Nunca vi ninguém ensanguentado, com o rosto cheio de sangue, apresente beleza. Que realidade, hein? Nenhuma beleza víamos. Foi desprezado
e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. E o 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas Amém. ele foi ferido por causa das nossas transgressões. É o preço que ele vai pagar para formar a igreja. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Amém. Todos nós juntos andávamos desgarrados como ovelhas, pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Sabe qual a descendência? É a igreja. Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa do povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Quer dizer, mataram-no como se fora ímpio, mas ele foi sepultado como um rico, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele virá à sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A igreja é a posteridade de Jesus. Amém. É o que ele anteviu, naquele gozo que ele estava proposto. Ele suportou a cruz, de que fala o autor de Hebreus. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma. É isto. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus, depois de morrer aqui e ser sepultado e ressurgir, subiu ao céu e está intercedendo por nós. É o preço que ele pagou. Ora, compare o preço que você paga e o preço que ele pagou. Verdade, né? O preço de Jesus Cristo, o seu sangue derramado na cruz, o que nós pagamos aqui, o sofrimento que nós passamos, né? É um sofrimento muito pequeno, né? Diante de tudo aquilo que Jesus suportou por amor de nós. Todos os dias nós devemos nos lembrar disso, né? Dessa verdade. É infinitamente maior, gente. Infinitamente maior. Podem sentar-se. Meus irmãos, a cruz do Calvário, o desprezo que Jesus sofreu, a escuridão que se fez densa de meio-dia às 3 da tarde sobre o Calvário, a separação da comunhão com o Pai, de tal modo que ele gritou: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu,
porque me desamparaste, o preço que Jesus pagou. Por isso a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço. Amém. E vamos cantar no fim desta mensagem. Sim, Jesus pagou o preço da igreja. Duas histórias que impressionam. A dos discípulos de Emaús, em Lucas 24, 13 a 35, e de Filipe, com o ministro das Finanças da Etiópia. Eu particularmente sou apaixonado com esse texto de Lucas capítulo 24, os discípulos a caminho de Emaús, porque ali os discípulos, né, que eles têm um encontro com Jesus, mas ainda não sabem que é Jesus, e de repente eles começam a se questionar, né, por acaso seu coração não ardia enquanto ele lhes punha as escrituras, né? Ou seja, enquanto Jesus falava para eles da palavra, e depois eles se dão conta de que quem estava caminhando com eles era justamente o Senhor Jesus. Eu acho impressionante esse texto, maravilhoso esse texto. Atos 8, 26 a 40. Uma de gente que caminhava, outra de gente que ia numa carruagem. O comum era a exposição das escrituras que falavam de Jesus. Os primeiros não compreendiam o seu próprio sofrimento pela perda do seu Senhor. O outro, porque não entendia Isaías 53. Quem é essa ovelha levada ao matadouro de que fala o profeta? Ele fala de si mesmo, de algum outro? Vinha lendo em voz alta para compreender. Aliás, uma boa prática é ler em voz alta. Você compreende melhor o texto. Verdade. Agora, lê respeitando a pontuação. Porque vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, fazem muita diferença, hein? O pastor Irlande, ele tem essa particularidade, né? Ele exige, lá no seminário, pelo menos, ele falou muito isso com a gente ter essa atenção, né? Quanto à palavra, quanto à escrita, principalmente a leitura da palavra do Senhor, né? De ficar atento aos nomes, às pontuações, às vírgulas, né? E ele é um professor, assim, bênção. Por isso eu decidi começar as lives aqui do canal justamente falando sobre ele, ouvindo aqui as suas exposições da palavra. É uma bênção a vida desse Senhor. A gente que não sabe ler. Não sabe ler. Por isso é bom a gente ler com atenção. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Trabalho aí é trabalho de parto. É o travail em francês. O trabalho do parto do Calvário, ele verá e ficará satisfeito. A igreja do Senhor. A igreja foi gerada desde a eternidade, foi manifesta ou revelada em termos humanos lá em Cesareia de Filipe. Mas ela nasceu das dores de parto do Calvário e mostrou o seu rosto lindo, como ocorre com as crianças que nascem na maternidade no dia de Pentecoste. Já não tinha o sangue do parto, já não tinha aquela feição estranha quando nasceu, o rostinho inchado da criança. No dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, aparece a igreja linda, e de 120 multiplica-se para 3.000, mais de 3.000, e a igreja vai crescer e vai tomar conta do mundo. O trabalho de sua alma, ele verá, ficará satisfeito. Os discípulos de Emaús estavam desanimados. Eles iam no que eu costumo chamar um diálogo a dois. Aliás, um monólogo a dois. Porque diálogo existe quando há pensamentos diferentes. A proposta, a contraproposta, tese, antítese. Mas ali não. Os dois choravam, os dois reclamavam. Quando apareceu aquele estranho, que apareceu de repente. Disse: o que vocês estão falando aí pelo caminho? Porque estão tristes. Você é o único que não sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu a um grande mestre, que era o nosso mestre, que foi preso, foi espancado, morreu na cruz. Dizem algumas mulheres que ele ressurgiu
mas nós não vimos. Aí Jesus disse: ó nécios de coração. Aí Jesus começou em Moisés, passou pelos profetas, pelos salmos e por toda a Escritura, e mostrou que aquele era Jesus e que ele era a personagem sobre que ou por causa de quem choravam. Na verdade, aqueles homens, ao chegarem a Emaús e ao convidarem o estranho a entrar e a cear com eles, perceberam talvez, quando Jesus partiu o pão, os sinais dos cravos na sua mão. E Jesus desapareceu. Olha, eles disseram ao estranho que entrassem para ficar com eles, porque o caminho era perigoso. Ficavam 12 quilômetros de Jerusalém. E havia bandidos, havia assaltantes na estrada. Eu já visitei as ruínas de Emaús. Meus irmãos, eles sentiram tanta alegria pelo fato de aquele ser Jesus, que eles saíram da sua casa e voltaram para Jerusalém, para juntar-se aos discípulos. Ô irmão Agrácio, grande verdade, né? O que o irmão está dizendo aí no comentário. De fato, os discípulos a caminho de Emaús tiveram a oportunidade de ver o Senhor Jesus, né? Ressurreto, ressuscitado. Imagine só que alegria, quando eles se deram conta de que quem estava com eles lá era o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que bênção, né? O ressurreto, o Cristo que nos comprou, o Cristo que nos ganhou, que pagou um alto preço. Eles saíram e voltaram ao seu ambiente de trabalho, de testemunho, à cidade de Jerusalém. Jesus vivo nos faz voltar ao nosso dever. Amém. Não ficamos escondidos. Glória a Deus. Jesus pagou todo o preço de nossa redenção. Amém. O ministro das Finanças, o mordomo-mor, como conta o livro de Atos da rainha de Candace, da Etiópia, ele vinha lendo, ele não entendia. E aí Deus mandou, o Espírito de Deus mandou que Filipe se aproximasse da carruagem, quando vinha uma carruagem bonita. E Filipe perguntou: entendes tu o que lês? Como eu entenderei se alguém me não explicar? Você tem de conhecer bem a Bíblia. Quando você der uma Bíblia, você deve se dispor a ensinar a pessoa que recebeu a Bíblia o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não dê uma Bíblia se você foi ignorante da Bíblia. Você talvez faça um mal e não um bem. Porque o sujeito começa lá do Gênesis, quando encontra aqueles pecados feios lá do livro de Gênesis, não vou saber desse livro não, fico com as novelas da Globo. Não, você deve ensinar a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz sobre Jesus. São elas que de mim testificam. Amém. De Jesus a respeito das Escrituras. E Filipe explicou àquele homem que todas as Escrituras se cumpriram em Jesus. Ele não precisou de ser mandado descer para ser batizado. Ele disse, quando passavam perto de uma água corrente e fundo o suficiente para o mistério em que pensou: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: é lícito, se creres de todo o coração. Desceram ambos a água, Filipe o batizou. Eu acho interessante o que o livro de Atos diz: e jubiloso continuou o seu caminho. O caminho da obediência é um caminho de júbilo, de alegria. Verdade. O caminho da desobediência é de tristeza, como foi o caminho dos discípulos de Emaús. Iam para longe da bênção. Sim, meus irmãos, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e a morte de Jesus e sua ressurreição garantem, quando nele cremos, a justificação. Somos declarados justos, porque cobertos pela justiça de Jesus. A filiação nossa
na família de Deus, a santificação pelo Espírito Santo que desceu dos céus, o estabelecimento de um plano de redenção para a humanidade, há um divino programa, há um divino propósito e uma divina habilitação ou capacitação. O trabalho de sua alma, o seu sofrimento que nos traz a paz com Deus, garantiu-lhe uma posteridade, a igreja redimida, de que é sinal a primeira igreja batista do Brás. Nós fomos comprados por Jesus. A igreja redimida, um povo escolhido, uma nova humanidade, a humanidade deuteroadâmica. Em Adão todos pecamos, do segundo Adão todos somos salvos, quando cremos nele. Jesus está alegre, que o trabalho de sua alma ele verá. Jesus está sorrindo no céu, quando vê o seu povo reunido. E todos reunidos para louvá-lo. Sim, meus irmãos, Jesus morreu por mais gente. O banquete da salvação e do reino está preparado. E temos de buscar os pecadores. Nós o faremos por meio da evangelização, das missões, do discipulado. Por ocasião do aniversário da igreja em junho, nós vamos ter conferências, quinta-feira, que é o dia, sexta-feira, sábado e domingo. E vocês serão desafiados a convidar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, aqueles que nunca vieram à casa do Senhor, para estarem aqui. Porque as mensagens serão evangelizadoras, apresentando o plano divino da salvação. Portanto, o Jesus Cristo morto, ressurreto e assunto aos céus, tem autoridade para dar-nos missão e poder para cumpri-la. Cumpramos a missão e alegremos no céu o nosso Salvador, que vai voltar. Mais alegria há no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que estão no aprisco e não precisam mais de arrepender-se e crer. Cumpramos a ordem do Senhor. Testemunhemos em todo o tempo, em todos os lugares de nossa peregrinação. E digamos ao Senhor, valeu a pena teu sacrifício. Amém. Vale a pena te amar e servir. Eu farei tudo o que tu desejares. Meus talentos, minha vida, meus recursos, tudo será teu. Eu te consagro. Eu quero ser uma bênção neste mundo. Quero ser sal da terra. E quero ser luz do mundo. Vale a pena viver para ti. Se necessário, morrer por ti. Porque eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sei que foi pago um alto preço. Nós vamos cantar com os jovens e cantar todos nós e os irmãos do coro também este cântico. Eu gostaria que fosse reproduzida a letra enquanto eles vêm, para eu refletir com vocês sobre essa letra. É de Asaf Borba, de um ministro de música. Eu sei que foi pago um alto preço para que... Querido irmão, querida irmã, que bênção, né? De fato, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, né? Quanto custa a igreja do Senhor? Quanto custa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Não foi o preço pago por mim, não foi o preço pago por você, mas o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que bênção. O pastor Irlande, né? Tremendamente usado por Deus. De fato, eu tive aula com ele no seminário e foi uma bênção. Ele falou muito conosco sobre o que de fato é a Igreja de Cristo, sobre o valor da Igreja de Jesus, sobre a seriedade que há no ministério, né, para nós que queremos seguir o caminho do ministério. E de fato ele abençoou muito lá a nossa vida falando da palavra do Senhor.